Surgem as grandes navegações. E essas grandes navegações elas vão ser mudanças que Portugal vai colocar na dinâmica de comércio na Europa. Lembra que eu falei que no século XIV a Europa começou a ficar muito comercial, começou a trocar moedas para facilitar a troca de produto, combater a questão da fome, né, que faltava um tipo de comida no reino, então você troca por moedas de outro e vai equilibrando. E Portugal, eles vão se ligar em duas coisas. Primeiro, eles estão numa posição lá na Europa estratégica, tá? Eu vou tentar dar um zoom aqui no meu mapinha manual para vocês, né? Então, aqui a gente tem o norte da África. Deixa eu ver se foca a câmera. E aqui a gente vai ter a Península Ibérica, que é Portugal e Espanha, tá? Então, essa fronteirazinha aqui, deixa eu pegar pro lápis para apontar para vocês. Entre esse amarelo e esse laranjinha aqui, a gente vai ter um estreito, que é um lugar onde esse mar Mediterrâneo ele sai e vem para o Oceano Atlântico. Portugal está bem nessa ponta e eles vão conquistar um territóriozinho no norte aqui da África, no Marrocos. Então quem queria passar por esse estreito tinha que passar por águas que eram entre dois lugares portugueses. Esse meio aqui para passar, Portugal ia cobrar ou impedir sua passagem. Então eles dominam essa saída do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. Os países que tinham acesso ao Atlântico por cima, que é o caso da Espanha, da França, da Inglaterra, eles conseguiriam acessar o Atlântico, mas ninguém tinha explorado, ninguém dos europeus ainda tinha explorado navegar por esse Oceano Atlântico, e muitos que tentavam navegar por lá naufragavam. Então tinham várias lendas de que o mundo acabaria, né, em algum momento acabava, e tinham monstros marinhos. Então os mapas medievais desse período vão ser marcados por presença de muita mitologia, de muitas crenças e de superstições, né, sobre esse mar perigoso, que você ia encontrar monstros marinhos terríveis que comiam barcos inteiros, sereias e outros tipos de entidades fantásticas. Tá? E aí Portugal começa a se especializar para o comércio, eles já eram um povo muito comerciante, e começam a fabricar embarcações diferenciadas, né? Que aí surgem as caravelas, que são aquelas que vão descobrir o Brasil mais para frente. Essas caravelas, essas embarcações que Portugal desenvolve, elas têm capacidade de transportar muito mais gente, muito mais carga, e aí eles conseguem utilizar também o vento. Eles já sabiam usar o vento para embarcações menores, eles vão começar a usar as velas, né, para conseguir impulsão quando o vento estiver a favor da direção que você quer ir. E eles conseguem com isso navegações mais distantes, né? E com o mesmo barco, com a comida que você está levando lá dentro, a água, você navegar por um espaço de terra muito maior. E aí Portugal vai se lançar no oceano e eles vão começar a contornar essa costa africana, fazer explorações, colocar alguns pontos de controle nesse espaço. E nessa passagenzinha aqui de baixo, entre o Oceano Atlântico para o Oceano Índico, né, eles vão ter a passagem que eles chamavam de passagem das tormentas, né, que ninguém nunca tinha passado esse trecho aqui da África navegando. Eles conseguem encontrar a rota marítima, passam, e aí eles chegam até esse outro lado e alcançam as Índias, alcançam a China, né, e começam a desbravar essa Ásia que o Marco Polo, lembra da última aula? O Marco Polo, a Rota da Seda, o Gengis Khan, eles começam a chegar nessas áreas e reachar a seda, as especiarias, e eles começam a trazer isso, né, que eles já estavam achando muitas riquezas aqui na África, né, e aqui mais um monte. Então essa rota marítima toda de sair daqui e vir por baixo até aqui era viável só para Portugal. Eles controlavam essa rota. Qualquer um que fosse navegar nessa rota iam ter uma batalha naval com Portugal e provavelmente iam naufragar, porque Portugal era muito poderosa, né? A maior frota naval desse período era de Portugal. Se você olhar essa distância, ó, de dar toda essa volta e chegar aqui, para sair daqui e vir para cá a pé é muito mais perto, né? Uma linha reta é muito mais simples do que dar todo esse contorno. Mas como eu disse na outra aula, tinham vários reinos no caminho, então era impossível você ir atravessando e pagando imposto para todo mundo e chegar até a região ali da Índia. E as Índias inclui também a China, o Oriente, tudo bem? A gente chama Companhia das Índias Orientais, que vai surgir ali mais para frente, mas as Índias que a gente fala é o Oriente, beleza?
E aí o que a Espanha se liga? Ela fala, pô, Portugal tá indo dar toda essa volta para chegar aqui. Existe uma teoria lá da Grécia Antiga, né? Inclusive, alguns deles acreditavam já que a Terra teria esse formato aqui, né, esférico, né, que daria um giro. Então, o que eles falam? Se a gente sair da Espanha e vir para a rota portuguesa, a gente vai enfrentar Portugal, vai naufragar, vai causar uma guerra, a gente é país vizinho, não é o caso. E eles vão contratar um genovês, que é lá da Itália, lá da terrinha do Marco Polo, que acreditava que a Terra seria redonda, vão fazer a contratação dele pela coroa espanhola e ele vai se lançar no mar, porque se ele der a volta por esse lado aqui, ele também chegaria nas Índias pelo outro lado, numa rota que não é a portuguesa. Ele ia dar a volta e chegar na Índia. E esse era o objetivo da Espanha. Eles mandam o Cristóvão Colombo fazer essa viagem, né? E ele vai navegando, sai da Espanha e no meio do caminho para a Índia ele bate nessa regiãozinha aqui das ilhas da América Central e ele vai chegar na América, né? Dizem que ele descobriu a América. Ele não descobriu, né? Já existiam povos aqui, né? Desde a pré-história, né? Então milhares de anos já tinha seres humanos, sociedades vivendo aqui, os incas, astecas, os maias e outras que vieram antes deles. Mas aí o europeu chega e o europeu acha que ele é o centro do mundo, né? Então a gente vai ter o descobrimento da América no ano de 1492 por Cristóvão Colombo. Enquanto isso, Portugal estava traçando essa rota e chegando nas Índias, né? Então foram tempos equivalentes quando Portugal começa a chegar aqui e a Espanha bate aqui na América. Só que o Cristóvão Colombo ele foi um cara meio perdido, ele não sabia meio para onde ele estava indo dar a volta e não chegar na Índia. Ele chegou e achou que era a Índia. E aí ele passa, a gente chama os indígenas daqui da América de índios, né? Ou até ameríndios, né? Depois, com esse engano, né? Achando que eles eram da Índia. Né? E aí o pessoal da Índia mesmo a gente não chama de índio, a gente chama de hindu, que é da cultura deles, da religião hindu. Enfim, o Cristóvão Colombo chega e descobre a América, Portugal está chegando nas Índias, e aí vai surgir um atrito ali entre Portugal e Espanha. Eles vão lá para o Papa e vão tentar acertar, porque se Espanha tinha chegado na Índia, ou era uma terra nova, enfim, precisava decidir isso. E aí, entre Portugal e Espanha, junto com a mediação da igreja, eles vão dividir uma linha, beleza? Então, uma linha que iria da onde a Espanha encontrou terra, mais ou menos nessa faixa aqui de longitude, e ela daria inclusive a volta no mundo, tá? Esse outro lado aqui do mundo também estaria dividido. E aí metade ficaria para Espanha, então toda essa parte aqui seria da Espanha, e essas partes aqui, que são as ilhas que tem aqui no meio, essa rota africana e essa costa que seriam de Portugal. Só que aqui a gente ainda não chegou no Brasil. O Brasil só vai chegar em 1500, né? Então a gente tem esse Tratado de Tordesilhas no meio das grandes navegações que vai dividir. Um livro que é muito usado para falar das grandes navegações portuguesas é uma navegação bem mitológica, é um poema do Luís Vaz de Camões, que ele narra uma saída aqui de Portugal para dar essa volta na passagem aqui das tormentas e chegar nas Índias, que a gente chama de Os Lusíadas, né? Que é uma aventura aí de navegadores. E tudo que você for ver de pirataria, né? Dos Piratas do Caribe, ou filmes e mitologia, desenhos de pirata, One Piece, esse contexto de pirata se passa nesse período das grandes navegações e ocupação inicial da região aqui da América, região aqui do Caribe, os Piratas do Caribe, é porque Colombo chega aqui primeiro nessas ilhas, as ilhas do Caribe. Tá certo? Então, grandes navegações, você tem que entender que Portugal é o pioneiro nessas novas tecnologias de navegação. A Espanha vai tentar dar a volta ali na rota para não pegar a mesma rota de Portugal. Esbarra aqui na América, a gente vai ter esse descobrimento da América. E posterior a gente vai ter aí a equipe de Cabral vindo para cá. Legal que eles chegam na América, né, o pessoal do Pedro Álvares Cabral, e eles nem entendem que aqui é um continente, eles acham que são ilhas, que estão no meio do caminho entre a Europa e as Índias, né? Então eles chegam e aqui a gente vai ter a Ilha de Veracruz, né? Eu uso em vários textos que eu vou escrever, eu falo nós aqui da Ilha de Veracruz, né? Porque a gente ainda não se descobriu enquanto grande o tamanho que a gente tem, tá certo? Então aqui a gente tem o descobrimento da América e o descobrimento do Brasil também, depois a gente detalha, mas ele não entra tão específico agora, tá certo? Tchau, tchau!